Olá pessoal, vamos para mais uma online de Educação Física e o tema de hoje é Esporte de Precisão. Eu sou o professor Eduardo Almeida. Esportes de precisão é uma nomenclatura assumida como forma de categorizar as práticas corporais esportivas. Desse modo, a expressão refere-se a modalidades distintas, mas que possuem como objetivo em comum arremessar, bater ou lançar determinado objeto, bocha, bola, flecha, bolão, projétil, de modo a acertar um alvo específico, seja ele fixo ou móvel. Por se tratar de uma categoria conceitual, usada para classificar diferentes modalidades esportivas, não há uma história única dos esportes de precisão. Portanto, há diferentes histórias acerca da origem e dos desdobramentos assumidos pelas modalidades que constituem essa categoria. Logo, essas modalidades consistem em esportes praticados tanto individual quanto e coletivamente. Além disso, os esportes de precisão ressaltam a importância de aspectos como concentração, pontaria e apuro frente a outros, como resistência física, força e velocidade, comumente presentes em modalidades pertencentes às demais categorias esportivas. Desse modo, define-se o vencedor nessas modalidades com base no menor número de tentativas em acertar o alvo e ou na maior proximidade estabelecida entre o alvo e o objeto lançado. Características dos esportes de precisão. Item requer o controle do atleta quanto ao manejo preciso do objeto. Item o atleta deve desenvolver uma mira e ou pontaria precisa. Item há um lançador, batedor ou arremessador. Item acontecem arremessos, batidas e ou lançamentos de objetos específicos. Item há um alvo a ser acertado ou aproximado. Item há uma relação proporcional entre o alvo e o objeto a ser lançado em relação ao formato e à distância. Constituem modalidades cujas provas são disputadas individual e coletivamente. Entretanto, não há interação direta entre os adversários. Essas são as principais características das modalidades categorizadas como esportes de precisão. Agora que já as conhece, confira na sequência exemplos de esportes que compõem essa categoria. Modalidades de esportes de precisão para você conhecer. Item bocha. Item croquet. Item curling. Item malha. Item golfe. Item sinuca. Item boliche. Item tiro com arco. Item tiro esportivo. A bocha é uma modalidade disputada tanto em quadras abertas quanto fechadas. Para isso, usa-se as bochas, pequenas bolas feitas de madeira ou de resina sintética. Portanto, o objetivo desse esporte é marcar pontos com o lançamento de bochas, posicionando-as o mais próximo possível do bolim, bola menor lançada inicialmente como alvo. Dito isso, veja as regras básicas dessa modalidade. Item pode ser jogada entre 2 jogadores ou 2 equipes, sendo estabelecido um número de lançamento de 4 bochas por partida. Item o jogo é iniciado com o lançamento do bolim. Com isso, o local em que estiver o bolim passa a ser designado como alvo, ao qual as bolas devem ser direcionadas e aproximadas. Item as bochas devem ser lançadas do ar, e não deslizadas pelo chão. Item os jogadores podem tentar se eliminar usando suas bochas para distanciar as bochas do outro jogador do bolim, ou impedir que a mesma ação seja realizada contra si. O croquet pode ser jogado entre 2, 4 ou 6 jogadores. As partidas ocorrem em campo gramado, onde são fixados aros e pinos de madeira para delimitar o percurso do jogo. Desse modo, os jogadores usam tacos para golpear as bolas e fazê-las passar por dentro dos aros e chegar ao pino final, a fim de percorrer o percurso estabelecido. Diante disso, conheça as regras básicas desse esporte. Item o jogo tem início com a bola posicionada entre o pino inicial e o primeiro aro.
Item: a sequência dos jogadores é determinada pela ordem das cores dispostas nos pinos, as quais correspondem às cores das bolas pertencentes a cada jogador, dupla ou equipe. Item: as jogadas são realizadas uma tacada para cada jogador. Entretanto, sempre que um jogador passa a bola entre um aro, ele ganha uma tacada bônus, ou seja, tem direito a mais uma batida. Item: vence o jogador, a dupla ou a equipe que percorrer primeiro o percurso de aros, conduzindo todas as bolas até o pino final. O curling é um esporte coletivo jogado em uma pista de gelo. Seu objetivo é lançar pedras de granito maciço o mais próximo possível do alvo fixado ao final da pista. Para isso, as seguintes regras devem ser seguidas. Item: apenas um jogador da equipe atua como lançador da pedra. Os outros 3 integrantes do quarteto atuam como varredores, ou seja, são responsáveis pelo direcionamento da pedra lançada até o alvo. Item: a pista possui formato retangular, medindo 45 metros x 5 metros, e possui um alvo de 4 anéis na extremidade oposta à do lançamento. Item: cada partida é composta por 10 rodadas, sendo que em cada rodada é permitido o lançamento de 2 pedras por equipe. Item: as pedras podem ser lançadas para alcançar o alvo, para retirar pedras adversárias de perto do centro do alvo ou para proteger uma pedra da própria equipe. Item: a modalidade possui um código de pontuação específico a partir do qual, ao final da partida, ganha a equipe que somar a maior pontuação relativa às 10 rodadas. O jogo de malha consiste no lançamento de discos metálicos, malhas, em direção a um pino de madeira, objetivando derrubá-lo ou manter os discos o mais próximos possível. Veja as regras básicas dessa modalidade. Item: a disputa ocorre em uma quadra retangular com medidas variáveis de aproximadamente 2,5 por 34 metros e de superfície lisa. Item: nas extremidades da quadra se encontra um círculo com um pino centralmente posicionado, constituindo o alvo do jogo. Item: cada jogador tem direito a realizar o lançamento de 10 malhas, as quais pesam entre 600 e 800 gramas. Item: o jogador que conseguir derrubar o pino marca 4 pontos. Item: as malhas lançadas próximas aos pinos, dentro do círculo em que se encontram, contabilizam 2 pontos cada. Item: ao final dos lançamentos os jogadores contabilizam os pontos. Aquele que obtiver a maior pontuação ganha a disputa. O golfe é um esporte praticado em gramados de grande extensão, cerca de 4 quilômetros, sendo comumente jogado por apenas uma pessoa por equipe. Contudo, a disputa entre equipes de 2 a 4 pessoas também é bastante realizada. Nesse caso, a comparação dos pontos das equipes é feita a partir das pontuações individualmente obtidas. Desse modo, confira as regras básicas desse esporte. Item: o principal objetivo do golfe é fazer com que a bola seja colocada em 18 buracos espalhados pelo campo. Para isso, busca-se utilizar o menor número possível de tacadas. Item: em competições oficiais a conversa entre os competidores é proibida. Item: as pontuações são atribuídas conforme o número de tacadas que o jogador utiliza para atingir uma bola no buraco de acordo com o par de buraco, número ideal de tacadas para o deslocamento da bola até o buraco. Item: vence a equipe que conseguir colocar as 18 bolas no buraco com o menor número de tacadas possível.
A sinuca é um esporte jogado individualmente ou em duplas cujo objetivo é encaçapar todas as bolas antes do adversário, a partir de golpes realizados nas bolas com a ponta de um taco de madeira em uma mesa retangular com 6 caçapas, buracos. Sendo assim, confira as regras básicas desse esporte. Item: a sinuca bola 8, tradicional, compreende o jogo realizado com 15 bolas, sendo elas lisas, de 1 a 7, preta, bola 8, e listradas, de 9 a 15. Item: cada jogador fica responsável por um tipo de bola, lisa ou listrada. Desse modo, sua meta é encaçapar todas as suas 7 bolas antes do adversário. Item: após a definição de qual jogador inicia o jogo, a atacada inicial, para espalhar as bolas sobre a mesa. Item: iniciado o jogo, a mesa é considerada aberta. Nesse sentido, o jogador da vez pode atingir qualquer uma das bolas, incluindo a preta, para organizar a jogada. Item: cada jogador possui uma chance de jogada. Contudo, caso encaçape uma bola, pode prosseguir por mais uma jogada. Do contrário, passa-se a vez para o próximo jogador na fila. Item: a primeira bola encaçapada define quais bolas serão alvo de cada jogador e ou dupla. Por exemplo, se o jogador da vez em mesa aberta encaçapar uma bola lisa, ele, e sua dupla, caso se aplique, fica responsável por encaçapar as outras bolas lisas, enquanto o adversário fica com as listradas. Item: somente depois de encaçapar todas as 7 bolas é que um jogador pode encaçapar a bola 8. Assim, quando o fizer, é considerado o vencedor e a partida é encerrada. Item: caso qualquer uma das bolas coloridas seja lançada para fora da mesa durante a partida, considera-se uma falta. A exceção se aplica à bola 8, que é reposta em jogo. O boliche é jogado em uma pista de madeira ou material sintético com comprimento de 18,28 metros por 1,07 metros de largura e tem como objetivo derrubar o maior número de pinos possíveis ao longo de 10 rodadas. Assim, em cada rodada são posicionados 10 pinos ao final da pista, a serem derrubados pelos jogadores. Nesse sentido, confira as regras básicas desse esporte. Item: as disputas oficiais são realizadas em 2 pistas de boliche, simultaneamente. Item: entre a pista e a área em que ficam os jogadores há um espaço chamado approach, designado para a aproximação do jogador da pista para que, então, realize o lançamento da bola. Item: as bolas de boliche são feitas de materiais sintéticos, poliuretano ou poliéster, e possuem 3 furos para o encaixe dos dedos polegar, anelar e médio. Item: em cada uma das 10 rodadas o jogador tem direito a 2 lançamentos de bola, com exceção quando derruba os 10 pinos de uma única vez. Nesse caso, o jogador marca um strike e, logo, não possui direito a uma segunda jogada. Item: caso um jogador não derrube todos os pinos na primeira jogada, strike, mas derrube os pinos restantes na segunda jogada, ele faz um spare. Item: cada pino derrubado equivale a 1 ponto, os quais são acumulados no decorrer das rodadas. Item: em locais com painéis eletrônicos, as pontuações obtidas são projetadas em um telão. Assim, as jogadas de strike são sinalizadas com um X, e as jogadas de spare com 1. As demais jogadas são sinalizadas em equivalência com o número de pinos derrubados. Item: o jogador que somar mais pontos ao final das rodadas é considerado o vencedor da partida. No tiro com arco, o objetivo é acertar um alvo circular com flechas utilizando um arco. Desse modo, o jogador ou a dupla a acertar a marca do alvo mais próxima do alvo obtém a maior pontuação. Assim, ao fim de uma disputa, o jogador com a maior pontuação ganha. Dito isso, confira as regras básicas desse esporte. Item: os atletas podem escolher os tipos de arco utilizados durante as disputas, sendo eles recurvo, com arqueamento nas extremidades, ou composto, com roldanas ao invés de arqueamentos.
Item: todos os equipamentos devem passar por uma checagem, realizada pelos árbitros, antes das disputas. Item: as competições podem ocorrer em ambientes fechados, indoor ou abertos, outdoor. Item: nas competições indoor o alvo é posicionado a uma distância de 18 metros em relação ao arqueiro. Assim, ele realiza 10 séries de 10 tiros em cada, organizadas em 2 rodadas, somando 60 tiros. Desse modo, ao final da rodada, sua pontuação é somada e usada para definir sua classificação na competição. Item: por outro lado, nas competições outdoor, o alvo é disposto nas distâncias de 30, 50, 60 e 70 metros para a modalidade feminina e de 30, 50, 70 e 90 metros para as disputas masculinas. Nessa configuração, os arqueiros realizam 3 séries de 12 disparos cada, contabilizando um total de 144 tiros. Assim, do mesmo modo que as competições indoor, a pontuação é somada e a classificação é definida. Item: ao final de cada rodada os jogadores devem ir até seus alvos e conferir a pontuação obtida, anotando os pontos em uma planilha e ticando os locais atingidos pelas flechas nos alvos. Item: ao final da competição, vence o arqueiro com a maior pontuação. O tiro esportivo é realizado tanto com armas de fogo quanto de ar comprimido. Por isso, sua prática requer o uso de equipamentos de proteção específicos, como óculos, colete e tampões de ouvido. Além disso, podem ocorrer tanto em locais fechados como ao ar livre. Desse modo, o objetivo da modalidade é atirar em alvos eletrônicos buscando atingir a marca mais próxima possível do centro. Portanto, confira as regras básicas dessa modalidade. Item: as dimensões dos círculos do alvo variam conforme a distância em relação ao atirador. Entretanto, todos os alvos possuem 10 círculos que valem de 1, o mais distante do centro, a 10, o mais próximo do centro, pontos. Item: as provas finais são disputadas por no mínimo 6 e no máximo 8 atiradores. Assim, as notas obtidas nas eliminatórias são somadas à pontuação final para definir o vencedor da modalidade. Item: nas provas de pistola, os competidores realizam séries distintas: pistola de 10 metros, pistola livre, pistola rápida e pistola esportiva, em tempo determinado e na posição em pé. Item: nas provas da carabina são realizadas 5 séries distintas: carabina em pé, carabina 3 posições, carabina na posição deitada, tiro ao prato e fossa olímpica, também com tempo delimitado, porém, nas posições em pé e deitado. Item: ao final das provas as pontuações são somadas para definir a classificação dos competidores e o campeão da disputa. Vamos agora para a nossa atividade. Nós temos aí as atividades aí para vocês aí, ó. O primeiro exercício aí, eu quero que vocês marquem para mim o que é o esporte de precisão, tá? O segundo exercício, eu quero que você marque o nome dos esportes que não são esportes de precisão, tá? O número 3, ligue os esportes de precisão à alternativa correta quanto à forma de pontuação, tá? Atividade 4. Para praticar um esporte de precisão, é preciso. Marque uma das alternativas. 5. Sabendo que a bocha é um esporte de precisão, qual é o objetivo desse esporte? Marque uma alternativa. Dos esportes abaixo, qual deles não é esporte de precisão? Essa é a sexta e última, tá? Marque para mim aí, tá? Marque direitinho, printa para mim ou imprime, tira a foto e manda lá para mim lá pelo Clipe Escola, tá bom? Vou estar esperando, tá? Obrigado, tchau.